Bom, a minha trajetória rapidamente, eu vim para Londrina com 14 anos, morava em Belo Horizonte, depois ficamos um tempo em Moarama, aqui no noroeste do Paraná, e viemos para cá. Minha família é uma família muito humilde, meu pai pedreiro, e nós não tínhamos condição de pagar uma faculdade, tanto eu quanto a minha irmã, e aí nós viemos para Londrina por conta da UEL. Né? E graças a Deus foi uma decisão sábia que meu pai teve lá atrás de nós virmos para cá. Eu estudei a vida toda em colégio público, fiz o segundo grau aqui, e fiz, com 17 anos, fiz o vestibular na UEL, passei no primeiro vestibular em Ciências Contábeis, então, dali que começou, né? Eu trabalhei, então com 17 anos eu era pacoteiro de supermercado, trabalhava no supermercado Viscardi. E tenho muita honra e satisfação de falar que realmente o início da carreira foi lá, realmente bem, de uma forma bastante humilde, mas que me trouxe sempre muito aprendizado. Né? Quando eu fiz o vestibular, eu trabalhava ainda de pacoteiro, já era uma outra loja, mas também na área de pacoteiro. E aí eu falei, poxa, agora eu estou fazendo ciências contábeis, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, foi eu preciso trabalhar na área em que eu estou estudando. E aí eu também tive um apoio muito grande do CIE, né, que é o de estagiários, e aí eu fui fazer estágio no escritório de contabilidade na época, e aí do escritório de contabilidade eu já estava terminando a faculdade nessa época, já estava quase no último ano, e surgiu uma oportunidade de trabalhar como contador, ou como assistente de contabilidade, na verdade, numa concessionária de máquinas agrícolas. Me candidatei para a vaga, entrei nessa concessionária, John Deere, essa marca John Deere. Fiquei lá como assistente contábil, depois me formei como contador e por fim era o controller nessa empresa. Fiquei durante 5 anos lá, então minha carreira profissional de fato iniciou nessa concessionária e lá me abriu muitas portas, porque a John Deere é uma multinacional e eu fiz muito bom relacionamento dentro da John Deere e aí eu vi algumas oportunidades na época que era trabalhar com tecnologia e contabilidade. Algo que hoje é muito simples, mas isso há uns 15 anos atrás era uma novidade. E eu saí, pedi demissão da empresa para prestar consultoria para a rede de concessionários com esse serviço de tecnologia, controladoria e contabilidade. E aí isso foi onde nasceu o Grupo Velo, inicialmente com um projeto dentro da John Deere, mas que é uma multinacional, e isso abriu portas aí no Brasil todo, e hoje nossa empresa é referência, inclusive nesse segmento. É tão legal isso, assim, eu lembro que na época o supermercado deu um curso para pacoteiros sobre atendimento ao público, e eu nunca esqueci daquele curso, que me marcou. Eu lembro que tinha uma frase assim, comportamento gera comportamento, né? E aquilo é uma coisa que eu levo até hoje para minha vida, comportamento gera comportamento. Foi um curso que eu fiz quando eu era pacoteiro há 25 anos atrás. Então, independente de que grau da escada você está, eu acho que você leva aprendizado em cada degrau da vida, sabe? Isso que eu aprendi e sabendo sempre que eu tenho uma filosofia de vida, aí você perguntou de filosofia, que é a filosofia Kaizen, que Kaizen vem da etimologia japonesa, que significa melhoria contínua. Então isso é uma coisa que eu aprendo muito e acho que a consultoria me exige que eu seja assim, que é você melhorar continuamente. Não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Então é esse inconformismo e essa incomodação que eu acho que acredito que ela faz com que a gente cresça como desenvolvimento pessoal e profissional. Então saí com 17 anos, fiz vestibular, saí trabalhando no supermercado para trabalhar como estagiário, entrei numa empresa como assistente, cresci, fiquei contador fui promovido a controller. Nessa época eu já estava casado, já tinha filho, tinha uma vida, registro CLT, empregado, tinha uma remuneração que dava para eu pagar toda a minha estrutura, me sobrava um dinheirinho no final do mês, ou seja, eu estava num momento de estabilidade profissional e financeiro muito boa, muito boa. Eu tinha como continuar crescendo nessa empresa. E aí o desafio foi deixar tudo isso de lado e empreender. Né? E eu vi uma oportunidade muito grande de eu poder fazer aquilo que eu fazia naquela empresa de uma forma nacional, ou seja, fazer o trabalho que eu fazia, mas empreendendo aquilo para muitas outras empresas dentro daquela rede de concessionários que eu atendia. Então, assim, o grande desafio foi deixar esse comodismo, que essa estabilidade, entre aspas, que eu tinha como funcionário, montar uma empresa do zero, sem ter clientes, porque eu não tinha cliente nenhum, na verdade, pegar o telefone, ligar na John Deere, na época, nessa multinacional, e dizer, olha, agora eu sou CNPJ, né, estou à disposição do mercado para poder fazer um trabalho. E aí o grande aprendizado disso, porque foi que o bom relacionamento, construir bons relacionamentos, bons networks. Quando eu saí dessa empresa e fundei o Grupo Velo sozinho,
sem ninguém, o que fez a diferença foi os bons relacionamentos que eu fiz anteriormente, o fato de eu ter bom relacionamento com a fábrica, com as pessoas, isso abriu muitas portas. Né? Então, a grande aprendizagem, acho que na verdade foram dois aí, a coragem de sair da zona de conforto, né? E o segundo, o ter bons relacionamentos, construir um network. Eu dou muito graças a Deus assim, que a minha profissão de consultor empresarial me dá uma experiência, uma vivência muito grande do que dá certo e o que dá errado. Então eu consigo, através do trabalho, ver boas ações, boas práticas e ter mentores, pessoas que eu admiro, empreendedores que realmente fazem a diferença, pessoas com quem eu posso me espelhar, assim como eu também vejo muita coisa que dá errado, né? E eu falo que melhor, que diz que errar é inteligente quando você aprende com os erros. Agora eu digo que é mais inteligente quando você aprende com os erros dos outros, né? Então a consultoria permite a gente também aprender com os erros dos outros, ou seja, eu consigo saber o que dá certo e o que não dá certo. E essa experiência de levar isso para o cliente, às vezes, olha, não vai por esse caminho, que eu já vi alguém que foi por esse caminho e deu certo. Isso faz muita diferença. E ao mesmo tempo, quantos mentores que eu tive durante toda essa jornada, durante toda essa carreira, pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu me espelho, empresários que são bem-sucedidos por conta da sua postura, da sua reputação, das suas boas práticas de gestão. Então, é importantíssimo qualquer empreendedor ter bons exemplos, mentores e pessoas com que você possa se espelhar. O mindset, muitas vezes a gente fala de mindset e pensa assim, poxa, eu tenho que pensar totalmente fora da caixa, trazer... Não. A inovação está nas coisas simples. Muitas vezes você mudar um processo produtivo, um processo do teu contas a pagar, você mudar um RP mais integrado, isso já é inovação, isso já traz. Inovação é o benefício que aquela ação pode promover. Se você tem um benefício, um movimento que você faz que traz benefício, isso já é inovação. E muitas vezes a gente fica em inovação, que sempre tem que ser, mistura inovação com invenção, né? A gente acha que inovação tem que ser inventar algo novo. Não, às vezes inovação é mudar ou melhorar um processo já existente. Então, eu sempre falo, abrir o mindset é abrir para a mudança, estar aberto a mudanças, aberto a ouvir. Mas acho que mindset, na minha opinião, está muito ligado a você ouvir, estar aberto a mudanças e, ao mesmo tempo, quebrar o paradigma que inovação tem que ser algo muito novo, disruptivo. Às vezes, a inovação está numa pequena ação, uma pequena melhoria que traz um benefício muito grande. Isso é inovação. A gente fala inovação, a gente procura, existe uma tendência, principalmente no mercado de startup, que a busca contínua por escalabilidade. Né? E às vezes a escalabilidade é sempre pensando em, hoje eu tenho 1.000 clientes, amanhã eu preciso ter 1 milhão de clientes, 10 milhões, daqui 100 milhões. Às vezes a escalabilidade não está só no volume. Por que não a gente pensar a escalabilidade também em margem? Né? Eu posso ter mais lucratividade, mais margem, com menos volume. Então a escalabilidade também ela não precisa ser necessariamente só volume. Eu conheço empresas que elas não cresceram em número de faturamento, elas estão, inclusive, o crescimento dela é tímido, mas a margem está desse tamanho, não para de crescer. Isso para mim é escalabilidade. Isso é mindset aberto, porque não é só seguir o que... Não pode ser Maria que vai com as outras quando você fala de inovação. Inovação é exatamente isso, né? Você pensar diferente, né? Então, sobre escalabilidade, acho que a gente tem que ter um mindset aberto também a isso. Será que eu preciso ser realmente uma empresa totalmente escalável? Será que eu posso pensar em escalabilidade em outras áreas? Principalmente escalabilidade, em vez de market share, de money share? Acho que nós temos que deixar bem claro que o Brasil não é o Google. As empresas brasileiras não dá para seguir o padrão das empresas americanas. Acho que tem uma diferença muito grande disso. Conheço uma empresa, que nós fomos fazer um trabalho para eles, em que ele foi lá para o Vale do Silício, viu tudo aquele ambiente lá e trouxe aquilo empolgado e trouxe para dentro da empresa dele. Então ele quebrou todas as paredes, colocou mesas de sinuca em tudo quanto é lugar, videogame, almofadas, e, enfim, momento da fruta, enfim, ele fez um ambiente Google maravilhoso. E aí ele não estava entendendo por que a empresa dele começou a ter tanto problema de caixa e produtividade. Porque, infelizmente, a empresa não é só quebrar a parede e colocar uma mesa de sinuca, que isso é ter um ambiente inovador. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma cultura de CLT, tem uma cultura lá de Getúlio Vargas, as pessoas ainda têm muito a mentalidade de... Por mais que tenha essa geração nova ainda, geração Y, geração Z, mas ainda a gente é muito... não temos essa cultura de entrega, de empowerment. As pessoas precisam ser chefiadas, precisam ser lideradas. E quando você abre de uma forma geral isso, as pessoas se tornam improdutivas, as pessoas não conseguem separar que ele estiver jogando sinuca, mas depois ele tem que entregar o projeto.
né? Então, essa empresa, por exemplo, teve muita dificuldade, porque as pessoas começaram a perder foco, perder produtividade, porque ele exagerou na dose em relação a isso e achou que simplesmente isso tudo já era trazer inovação. Então, acho que inovação é muito mais do que simplesmente ter um ambiente bacana, um ambiente com cara de coworking. Eu acho que inovação tem muito a ver com as atitudes dos líderes em promover inovações, de novo, e não só inovações sempre inovações disruptivas, mas inovações de melhoria de eficiência e produtividade em cada área. Ou reduz mão de obra, ou ao mesmo tempo você aproveita essa mão de obra para outros processos, isso é inovação, deveria ser olhado, né? Você veja bem, aqui nossa região, o setor moveleiro aqui de Arapongas, as empresas de Arapongas que tinham uma estrutura de e-commerce bem estruturada, uma plataforma tecnológica pronta, nunca venderam tantos móveis pelo modelo online como estão vendendo agora. As empresas que não deram atenção para isso, elas depois foram correr atrás de um e-commerce e ficaram para trás. Então, literalmente não estão vendendo muito menos do que as empresas estavam preparadas. Então, estar atento às tecnologias é fundamental, não é chavão, isso é verdade. Estar conectado, atualizado, por isso o papel do ecossistema de inovação é muito importante. Promover pitches dentro da empresa, pitches de inovação, trazer gente de fora, trazer uma aceleradora para poder trazer projetos novos, que eu acho que isso tudo faz diferença. Primeiro ponto importante é o incentivo. O exemplo vem sempre de cima para baixo. Um bom exemplo tem que sempre ser assim. Se eu sou uma empresa que eu valorizo que os funcionários cheguem no horário, então eu como líder tenho que chegar no horário também. Então um bom exemplo faz toda a diferença. Então se um empresário quer promover a cultura de inovação, mas ele se comporta no mundo 1.0, dificilmente vai dar certo. Então, acho que começa por aí, o bom exemplo dos líderes. Os líderes estarem dispostos a ouvir. É claro que vai ouvir muita coisa que não vai fazer sentido, mas de cada 10, 100 sugestões... Então, um exemplo prático, eu abro uma campanha de sugestões, caixinha de sugestões. Se eu vou receber 100 sugestões, pode ser que 99 não faça sentido implementar, mas se uma fizer sentido e essa uma promover uma eficiência do processo, uma eficiência produtiva, já valeu muito a pena. Então, ouvir é importante, de novo, reforço isso, estar aberto a ouvir o que a equipe tem a trazer. Bom exemplo faz toda a diferença, né? Você ser um líder que promove a cultura de inovação dentro da empresa e estar antenado com as tendências de mercado. Muito antenado com as tendências do mercado, pivotar o tempo todo. As startups nos ensinou isso, esse verbo pivotar, né? E o líder tem que ter um senso crítico muito apurado para saber o nível de maturidade que a empresa está. Porque às vezes o líder está preparado, mas a empresa, a equipe não está madura, por exemplo, para fazer um negócio como a Netflix fez. Vou dar 3 meses de férias, as pessoas vão entregar dentro do prazo. Às vezes a empresa não está pronta para isso. E isso é o papel do líder. Senão o líder vai lá, como te deu o exemplo anterior, quebra as paredes, põe mesa de sinuca para tudo quanto é lado e aí ele não entende por que caiu a produtividade. Um líder tem que ter esse senso crítico. Quão madura está a minha equipe ou minha empresa para adotar a cultura de inovação? Então talvez a cultura de inovação vai ter que ser step by step mesmo, né? Começo do básico e vou, à medida que eu entendo que tem maturidade para eu poder avançar em questões de inovação, é onde eu vou avançando, porque se de repente eu venho com diz que a diferença do veneno e o remédio é só a dose, né? Então algo que pode ser muito bom para uma empresa, que é trazer a cultura de inovação, se vier com uma dose errada, ou no momento incorreto, ou num nível de maturidade que não está pronto ainda, isso que pode ser muito bom pode ser um veneno.